Muitas palmas. E porque a gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto de hoje, mais especificamente sobre a saúde mental e a fé. Mas eu queria dar esse background assim para vocês, de que a gente falar sobre isso não é menos espiritual, a gente falar sobre isso não é egoísmo, a gente falar sobre isso também agrada a Deus. A gente cuidar dessa parte, porque eu, por exemplo, conforme a gente vai caminhando na vida, a gente vai tendo cada vez mais pessoas que dependem da gente. E então a gente cuidar da gente, a gente está cuidando, a gente está servindo melhor o nosso próximo também. Tá bom? Então, Gabi, muito obrigada por estar aqui. Eu amo demais a Gabi, né? Ela sabe, a gente é muito, assim, já conversamos tanto sobre a sua história, e eu agradeço por você estar aqui para compartilhar. Então, eu queria que você se apresentasse e pode começar dizendo aquilo que você achar pertinente, e a gente vai conversando. Bom, obrigada primeiramente a todos que ajudaram aqui, né, a gente a organizar e estar aqui prontas para poder falar. Obrigada pelo convite, Maria Paula, e obrigada, meu Deus, né, porque Ele é a minha sustentação, Ele é tudo para mim, e a nossa caminhada, ela é muito, assim, árdua, né, tanto que tem um testemunho meu que eu chamo de deserto no pós-parto, mas ao mesmo tempo é um testemunho que é para a glória dele, para edificar o nome de Deus, né, eu vejo dessa forma. Então, meu nome é Gabi, eu tenho 37 anos e peço desculpa pelos meus tremores, mas é por conta muito da medicação. Eu estou me sentindo muito à vontade aqui com vocês. E queria agradecer, né? Mas podemos começar. Amém. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui as nossas perguntinhas, que a gente já tinha mais ou menos combinado. Sim. E para a gente seguir por elas, então. Só um minutinho. E aí depois, gente, a gente vai fazer, eu vou fazer aqui algumas perguntas com a Gabi, ela vai contar. E aí depois eu quero abrir para vocês perguntarem, falarem, por favor. Vai ser muito bom, tá? Se vocês fizerem isso. Gabi, eu queria, assim, que você vai nos contar, assim, que você teve um diagnóstico, né? E aí você pode falar um pouco sobre ele. E aí você pode dizer pra gente, assim, como que foi a primeira vez que você percebeu que algo não estava bem, né? Que aí te levou a você realmente chegar à conclusão do diagnóstico. Mas teve algum momento que você percebeu que algo não estava bem. Eu queria que você contasse pra gente. Bom, como eu mencionei, começou no meu pós-parto, embora já haviam sinais na adolescência, né? Os meus médicos, eles consideram que eu tive uma depressão ali na adolescência e tinha características de irritabilidade que são compatíveis com o meu diagnóstico. E então o diagnóstico que eu recebi no meu pós-parto, ele foi de bipolaridade do tipo 1. E eu vou explicar para vocês de forma bem, assim, simples o que é, né, esse diagnóstico e como que funciona. Basicamente, ele é a oscilação entre períodos de mania e de depressão, né? E a euforia, por exemplo, que é a mania, ela é caracterizada por um nível muito grande de energia, ou pode vir acompanhada de psicose, que é o meu caso. E aí os períodos de depressão, eles são a falta de energia, né? E acho que todo mundo já é mais familiarizado aí com o diagnóstico da depressão, né? A pessoa realmente às vezes não consegue sair da cama e, enfim, e não consegue produzir, né, na vida, como se não tivesse o diagnóstico. Então a bipolaridade, ela não é triste e feliz. Vamos pensar que ela é euforia, mania e depressão, tá? No meu caso, é a bipolaridade do tipo 1 porque pode ter psicose. Então, a psicose, ela é quando a pessoa tem delírios ou alucinações, sai da realidade, né? E no meu caso, então eu separei até alguns exemplos aqui para falar para vocês da minha psicose, que foi, eu acreditava que as pessoas iriam virar dragões, né? Então eu queria propor um exercício para a gente fazer aqui agora juntas,
Porque quando eu falo isso, parece algo muito comum, mas eu queria que a gente tentasse pensar por um minuto. Se tivesse um dragão aqui, ou se essa pessoa fosse realmente virar um dragão, como que eu ia me sentir, né? E era assim que eu me sentia com pânico, com medo, com uma sensação horrível de agonia mesmo, porque eu achava que eu ia ser devorada por dragões, né? Então isso é um dos exemplos da psicose. Além disso, eu teve um momento que eu achei que eu era Jesus, né? Então que a minha família tinha que me servir por eu ser Jesus. Vocês vejam que pensamento contraditório, porque Jesus ele veio senão para quê, né? Para servir. E eu achava na minha cabeça que eu era Jesus e que eu tinha que ser servida. Então eu não tomava banho sozinha, minha família tinha que me lavar, eu não comia sozinha, minha família tinha que me alimentar, porque na minha cabeça eu era Jesus, né? Além disso, eu pensava que as pessoas estavam estudando a minha mente. Então eu estava no hospital, né? Porque eu comecei a não falar coisas com coisa para minha família, e aí tivemos uma médica, né, que recomendou que eu fosse internada pelo bem-estar do meu filho, né, principalmente porque ela identificou características ali depressivas e psicóticas, né. Então eu fui para um hospital, e nesse hospital eu achava que estavam estudando a minha mente. Então a psicose, ela é tudo isso que eu estou falando para vocês e muito mais, né. A nossa mente, ela não para. Para mim era viver 1000 anos como se fosse em um dia. E começava o dia, eu já começava cansada. Eu falava, meu Deus, eu vou ter que viver tudo isso de novo, sabe? Esses 1000 anos em um dia. E era a mente sendo invadida o tempo inteiro por pensamentos delirantes e alucinantes. Então eu tive alucinação também, porque eu vi, uma pessoa estava atrás da janela, né? E ela fez esse movimento com a mão. E eu vi como se fosse a mão de um monstro, assim, com as pontas pontudas, né? Como se fosse um monstro. E aquilo aí me deu mais certeza ainda que o que eu tinha era real. Além de os meus batimentos cardíacos, quando eu colocava a mão no coração, eu não sentia o meu coração batendo, gente. Eu achava que eu estava morta. Então teve um momento que eu achei que eu estava no purgatório, né? Eu coloquei minha mão no coração, não senti o meu coração batendo. Eu não sei explicar, assim, quimicamente, psicologicamente, o que acontece, mas eu sei que eu vivi tudo isso, né? Então, isso são exemplos aí da psicose. Além disso, eu vivi momentos de pânico, né? Aí, hoje eu consigo categorizar cada coisinha, tá, gente? Mas na época que a gente estava vivendo isso, parecia tudo espiritual. Então a gente achava que eu estava possessa, né? A minha família achou, eu também achei que eu estava possessa. E embora tenham acontecido algumas coisas realmente espirituais, que a gente considera que foram espirituais, eu diria que é uma porcentagem muito pequena perto de tudo que eu vivi em termos de psicose, em termos de delírios e alucinações. Mas houve realmente a parte espiritual, onde eu aceitei Jesus estando em psicose, né? Então foram pessoas orar lá em casa por mim, a pedido da minha família, e foi bastante padre, foi pastor, foi bastante gente, assim, a gente recebia lá em casa, né? E eu não melhorava. Da primeira vez eu demorei 1 mês para melhorar. Embora eu sentisse, claro, uma paz com cada oração, eu me sentia muito acolhida, né? Me sentia muito bem, mas foi o tempo dos remédios realmente agirem, né? Que demorou ali mais ou menos 1 mês para que eu pudesse sair da psicose, né? Então, os momentos de pânico, só para contextualizar vocês, foram quando eu achava que tinha pessoas me perseguindo, né? Então, tinha pessoa no celular, eu achava que estava falando de mim. Eu tinha medo de tudo e de todos. Se caía uma folha da árvore, eu achava que era uma maldição que estava acontecendo, que eu não podia sair mais para a rua. E tinha muito choro compulsivo. Então eu aprendi a identificar tudo isso como sendo característica do pânico. E hoje, se eu tenho algum indício de pânico,
eu já sei identificar que é uma crise de pânico, eu já sei identificar que é uma oscilação emocional, eu já sei. Então, tudo isso que eu falo para vocês que é para a glória de Deus, porque Deus, Ele esteve comigo durante toda essa caminhada. Vou dar um exemplo para vocês mais para frente sobre isso. Mas o fato de eu estar aqui hoje e não estar no hospital psiquiátrico já é para a glória de Deus, né? Então, eu sou muito grata aos meus remédios, apesar de ficar tremendo aqui. Tem o seu efeito colateral, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que para essa pergunta foi o que eu pensei em cobrir. Muito bom. Gabi, que história incrível. Eu queria saber como que foi receber, então, esse diagnóstico, assim, do TAP, porque você começou com todas essas coisas, e aí, como você disse, a família pensava, porque é algo muito diferente, né? Então, eu me imagino como sendo sua irmã, como sendo, né, alguma familiar, alguém da sua família ali naquele momento. Eu acho que eu ficaria assim, o que pode ser isso? A gente começa a tentar entender o que está acontecendo. Então, eu queria que você dissesse assim, como que foi receber esse diagnóstico do TAP. Você disse que esses episódios começaram depois do seu parto, né? Foi no momento do pós-parto. Mas eu queria saber como que foi você receber, então, esse diagnóstico. Porque você já tinha passado por todos esses momentos e aí você recebeu o diagnóstico, né? Então, eu queria que você dissesse um pouco sobre isso. Sim, foi muito difícil para mim receber esse diagnóstico. Eu não aceitei ele no início. A médica, ela falou que eu tinha o transtorno bipolar, né? Porque uma característica muito comum do transtorno bipolar é a pessoa achar que é Jesus e achar que é a Mulher Maravilha. E eu tive os dois, né? Fora aí das caracterizações do período de mania e da depressão, né? Então, ela já matou assim logo no começo. Ela falou, isso daí é transtorno bipolar do tipo 1. E eu não aceitei. Eu sou fonoaudióloga de formação, né? Eu tenho consciência assim, e conhecimento de saúde mental, porque aprendi na faculdade. Inclusive, eu tinha um paciente que falava, eu tô vendo dinossauros aqui, você tá vendo dinossauros? E eu falava, mas não tem dinossauros aqui, você tem certeza que você tá vendo dinossauros aqui? Né? E ele tomava um remédio que inclusive eu passei a tomar. E aí foi um processo difícil para mim, né? De quem estava do lado da terapeuta para de repente ser a paciente e me ver tomando os mesmos remédios que os meus pacientes tomavam. E foi um choque, assim. Então foram anos para que eu pudesse chegar onde eu tô aqui hoje falando disso de uma forma tranquila, né? Já aconteceu de eu dar meu testemunho e chorar, já aconteceu de eu não conseguir falar sobre determinada coisa, né? Então, é um processo, sabe? É uma caminhada e como eu disse para vocês, eu acho que essa questão da espiritualização no começo, ela foi algo que atrapalhou um pouco, sabe? A gente fica meio perdido mesmo, né? Sem saber para que caminho ir, mas se a gente tivesse focado mais no tratamento certo, talvez eu teria evitado a minha segunda crise, né? E tivesse aceitado realmente o diagnóstico, então eu poderia não ter passado pelo que eu passei, que eu também vou deixar para falar um pouquinho mais para frente. E aí, então, você nos disse assim que foi, então, você não aceitou. Não. E qual que foi, então, o seu maior medo ali naquele momento, assim? Tipo assim, tá, eu não quero ter esse diagnóstico, porque, né, havia talvez ali um medo por trás de você realmente não querer aceitar aquilo, e você consegue identificar isso, assim? Sim, no começo, hoje não mais, mas no começo o meu maior medo era não ser aceita pelas pessoas, né? Do jeito que eu era, com o diagnóstico que eu tinha, era não ter o amor do meu marido, não ter o amor do meu filho, não ter o reconhecimento das pessoas, que elas fossem me olhar diferente. E hoje eu sou muito tranquila com relação a isso, tanto que eu falo abertamente do meu diagnóstico e dos meus sintomas e do meu testemunho, porque eu sei que é para glorificar o nome de Deus.
E por mais que haja essa interpretação, esses olhares, esses julgamentos, isso não me define, sabe, Maria? É uma coisa que eu, assim, Deus me trabalhou dentro do meu coração, né? Então, eu não tenho vergonha de ter o meu diagnóstico, de ser quem eu sou, de viver a vida que eu vivo, mas eu vivo de um jeito que é para glorificar o nome de Deus. É isso que eu busco. Amém. Gabi, e aí, assim, você está falando um pouco sobre o medo que você tinha das pessoas não te aceitarem, de às vezes seu marido não aceitar isso, enfim, de como seria a aceitação das pessoas. Mas eu quero falar, assim, sobre você consigo mesmo, assim, você sentiu culpa, vergonha, em relação, tipo assim, né, por que eu tenho isso, será que eu fiz alguma coisa errada, enfim, assim, como que você se sentia com você mesma, né, você tinha culpa, vergonha? Sim, com certeza eu senti culpa, porque até tem um livro que eu escrevi há um tempo atrás, e nesse livro eu relato que eu tinha frequentado outras religiões e que eu tinha feito uso de drogas. E eu me culpava por ter tanto passado por outros caminhos religiosos quanto por ter usado drogas, por achar que isso tinha a ver com o meu diagnóstico. E conhecendo mais do TAB, seguindo doutores especialistas no TAB, hoje eu vejo que diz muito mais respeito a uma predisposição genética associada a fatores de estresse, que no meu caso foi o pós-parto e a lacuna de sono, né? Do que possivelmente a qualquer coisa que eu tenha feito ou deixado de fazer. Então isso me libertou também, né? Ter essa consciência. E eu tinha muita vergonha, como eu disse assim para vocês. Eu me lembro de estar numa médica uma certa ocasião e ela falou assim: você tem bipolaridade, né? E eu engoli em seco assim e falei: eu não tenho esse diagnóstico, sabe? Eu cheguei a falar para uma pessoa, né, um pastor. Eu cheguei a falar para ele: pastor, estão falando que eu tenho bipolaridade, mas eu não tenho esse diagnóstico. Isso não é verdade sobre mim. Então, eu tinha muita vergonha e Deus foi trabalhando essa questão com certeza no meu coração. Gabi, e assim, desse aspecto ainda sobre como você recebeu tudo isso, né? Em algum momento, assim, você pensou, se eu tivesse mais fé, isso não teria acontecido, eu que não sou espiritual o suficiente, por isso que eu estou passando por isso, enfim, assim, esses pensamentos passaram pela sua mente, você acabou tendo essa compreensão, assim? Sim, com certeza eu pensei que era uma questão de fé, né? Eu confundi as coisas por algum tempo na minha cabeça, então eu não tinha claro como eu tenho hoje. Por exemplo, eu sei separar hoje o que é do transtorno, o que é espiritual, o que é físico, porque a grande jogada para quem tem bipolaridade é saber isso. E é por isso que eu falo muito nas redes sociais sobre esse assunto, porque chega para mim pessoas que são esposas de pastores e falam assim: eu tenho diagnóstico de bipolaridade, mas eu não faço o meu tratamento, eu não posso fazer. Eu falo: mas por que você não pode fazer? Você pode ter as duas coisas, você pode ter a sua fé e você pode ter o seu tratamento. Não misture as coisas. E aí tem muita gente que vem relatar para mim que está voltando a fazer o seu tratamento, que está voltando a cuidar da sua saúde, do corpo, como você estava mencionando, né? Então, porque é uma questão orgânica e há muito essa mistura de espiritual com o orgânico. E eu sei, eu entendo, porque é uma linha tênue, né? A gente tem conversas sobre esses assuntos. Como que eu vou saber se uma pessoa está em psicose ou se ela está endemoniada, né? Porque é uma linha muito tênue. Mas o que me faz pensar que, por exemplo, uma característica que eu não tinha quando eu estava em psicose é ter uma força excessiva, é mudar de voz, né? São características que muitas vezes quem está endemoniado tem.
e estar sensível à palavra de Deus. Eu não estava sensível à palavra de Deus, eu estava achando que eu não era digna de ler a palavra de Deus por conta do momento que eu estava vivendo, mas eu estava aberta, eu deixava minha família ler a Bíblia para mim, eu deixava acontecer tudo aquilo. Então a gente tem que ir separando uma coisa da outra para não espiritualizar demais o que é um transtorno, né? Isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado. Sim, com certeza. E você já está falando um pouco sobre isso, mas como que Deus se revelou a você, assim, nesse processo, né? Porque, como você disse, às vezes você, ali naquele momento de psicose ou de depressão, né? Enfim, você olhava e falava assim, eu não sou digna de orar, de ler a Bíblia, de nada, tipo assim. E então, assim, fazendo uma intervenção a respeito daquilo que eu penso, né? Eu acredito que nesses momentos em que a gente está, assim, mais vulnerável, justamente, muitas vezes, realmente, o inimigo das nossas almas, às vezes, lança pensamentos nesse sentido, tipo, não desiste de você, né? Não faz isso não vai ler a Bíblia, não vai orar, você não precisa, você não é digna disso. Então, eu acredito que, às vezes, se aproveita ali da nossa fraqueza, né? Para lançar alguns pensamentos. E eu queria saber, assim, como que você, enfim, lidava com isso, né? Como que enfim, você viu a Deus nesse processo, como que você conseguiu realmente, porque falando assim, fazendo mais uma intervenção, né, mas eu já conheci pessoas com diagnósticos, já tive amigas com diagnósticos também, outros diagnósticos e tal, mas assim, a Gabi é a pessoa mais funcional que eu conheço, com um diagnóstico tão, tipo assim, mais sério, sabe? Ela é muito, realmente, assim, e uma coisa que a minha psicóloga às vezes fala pra mim, né? Ela diz assim, olha, os transtornos, as coisas, elas explicam muita coisa, né? Mas elas não justificam. E eu vejo a Gabi, às vezes a pessoa ser rude com você, enfim, porque eu vejo às vezes hoje, essa questão da saúde mental também virou meio que um deus, assim, tem gente que, eu tenho isso, então eu sou assim, então todo mundo tem que me aceitar, e eu nunca vi a Gabi se valer disso, entendeu? De tipo assim, eu tenho isso, então todo mundo tem que me aceitar. Pelo contrário, sabe? Eu vejo ela vivendo realmente uma vida assim, cheia da graça de Deus. E, tipo assim, realmente fazendo coisas totalmente diferentes. Então, pra mim, assim, Deus se revelou demais a você nesse processo, com certeza. Mas eu queria que você contasse um pouco como que foi até você chegar, porque hoje eu vejo que você consegue se sentir amado por Deus, da forma como você é, que você consegue ter relacionamento com Deus, com qualquer debilidade que você possa ter, e eu vejo isso florescendo em você, de verdade, assim, eu vejo você, como eu falei, eu vejo você abençoando as pessoas, eu vejo que Deus, ele transformou isso em você, entendeu? Que se um dia você teve uma psicose que todo mundo tinha que servir, né, eu vejo hoje você servindo as pessoas, então assim, eu vejo que você não se vale do seu diagnóstico, pelo contrário, você olha para ele e fala, eu tenho isso. Então, por exemplo, quando eu chamei a Gabi para vir aqui pra gente ter esse tal, aí deu umas horas, assim, ela já me mandou todo um script, assim, e falou, Maria, eu prefiro organizar as perguntas e tal. Então, eu vejo, assim, que ela tem uma dedicação pelas coisas que ela faz. Eu tenho que tomar os meus remédios no horário, eu tenho que dormir no horário certo. Teve um dia que a gente saiu à noite, aí deu um horário, amiga, eu tenho que ir, porque eu preciso dormir tantas horas. Então, assim, é um exemplo para mim, entendeu? Porque às vezes a gente não tem essa questão química, tem outras, né? Mas às vezes a gente não tem essa específica e não consegue ter esse tipo de seriedade com o corpo. Então, eu quero dizer isso porque é verdade, sabe? Tô me segurando para te abraçar aqui. Mas é muito assim, isso para mim é um exemplo, uma inspiração. E eu quero que você conte um pouquinho, assim, como que Deus, então, se revelou a você nesse processo. Porque para mim é bem claro que Ele se revelou, mas eu sei que houve um processo, né, para que isso acontecesse. Sim, eu vou começar falando que o primeiro passo foi a aceitação do diagnóstico, né? Então, foi eu me olhar no espelho depois da segunda crise psicótica e falar... Isso não é ao acaso que as pessoas têm 2 crises psicóticas. Então, você tem que se olhar no espelho e falar, não, peraí, se os médicos estão falando que eu tenho bipolaridade, então é muito provável que tenha. E a gente foi realmente em 5 médicos.
Houve divergência de diagnóstico, né? Aí uns falaram que era desordem esquizoafetiva, outros falaram que era... um falou que eu não tinha nada, por incrível que pareça. Por isso que é importante a gente ter responsabilidade e seguir com o nosso tratamento e com outras opiniões médicas, né? Porque teve um médico que realmente ele falou que eu não tinha nada, mas nesse momento eu já estava certa de que eu tinha alguma coisa, né? Que foi um momento de enfrentamento. E o que me ajudou foi... eu participei de uma terapia que era terapia cristã. E lá a gente fazia um método que é chamado de metacognição. E eu, usando esse método, adaptei e chamei de método 3P. Acho que ficou mais fácil assim. Que nada mais é do que pense, proclame e persevere. Então, eu adestrei a minha mente com esse método, né? E consegui tirar todos os pensamentos intrusivos. Hoje a minha mente, ela é assim, uma mente que até a psicóloga falava, ela falava, sua mente é sharpness, a sua mente é, tipo assim, ela é uma afiada, ela é uma flecha que acerta o alvo, porque vem o pensamento, eu já trabalho com ele e já mando ele embora. E como que eu faço isso? Usando a palavra de Deus, né? Então, eu uso muito uma palavra que está em 2 Timóteo 1,7. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ler para gente. Acho que tá. Essa aqui é uma... são várias que são as minhas forças, né? Assim, mas essa daqui, ela vai falar assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, aquilo que a Maria Paula falou sobre o fato de eu não usar o diagnóstico como muleta, né, basicamente foi isso, é porque eu uso essa palavra. E eu uso ela no sentido assim, Deus me deu um espírito de moderação. Eu sei que a irritabilidade é uma característica da bipolaridade, e ela vem com coisas pequenas, assim, com meu marido falando alguma coisa, com meu filho deixando alguma coisa fora de lugar. A irritabilidade, ela vem e ela vem forte. Mas eu falo, isso daqui não me domina. Eu tenho espírito de moderação, sabe? E eu recorro a essa palavra. E fazer esse trabalho mental com algumas das palavras da Bíblia, então eu memorizei várias palavras, eu abri aqui para ficar bonitinho, mas eu sei ela de cor. E então esse trabalho foi realizado com esse método, né? E é algo que mudou minha vida, que eu acredito que muito da minha funcionalidade se deve a isso, a realmente eu recorrer à palavra de Deus para disciplinar a minha mente e ter separado aí, né, o que é diagnóstico, do que é espiritual e tudo mais. Aí, continuando, existe uma outra palavra que está em Gênesis 50:20, que vai falar assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa é outra que eu tenho memorizado. E essa palavra chegou até mim, foi num momento de muita dor, que foi logo depois da minha segunda psicose. E quando eu ouvi essa palavra, ela é o que a palavra de Deus fala mesmo, que ela cortou entre alma e espírito, sabe? Essa palavra chegou e ficou, porque eu tomei ela como verdade para minha vida. Eu falei assim: o mal que intentaste contra mim, a psicose, a dor, a doença, Deus transformou em bem para a salvação de muitas pessoas, né? Então eu uso essa palavra para ter força, para testemunhar e levar, né, o que Deus tem feito na minha vida. E realmente, assim, houve um momento em que a gente foi para uma igreja e que eu recebi uma palavra muito poderosa lá que dizia, né, que eu estaria testemunhando sobre o que Deus tem feito na minha vida. E hoje eu já considero que essa palavra se cumprindo para a glória do Senhor, sabe? Eu fico muito feliz mesmo de estar aqui, porque eu vejo Deus honrando a minha vida, sabe? Quando você passa por uma situação tão dolorida e tão vexatória como essa,
parece que não tem luz no fim do túnel, e muitas das pessoas que eu falo, elas não veem essa luz, e eu falo, não, essa luz existe, eu tô aqui, eu tô vendo, ela acredita, segue firme. Então eu converso com muitas dessas pessoas e trago, né, uma palavra assim nesse sentido para elas. E outra coisa que foi um diferencial na minha vida foi o livro que eu te dei, que é o Habits of Household. Esse livro ele foi muito difícil de ler, eu demorei acho que 1 ano para ler ele, livro curtinho, e ele vai falar sobre a gente adorar ao Senhor em tudo que a gente faz, independente do que a gente faz, do como a gente faz, mas ter o hábito de adorar ao Senhor. Então, como eu sou fonoaudióloga e queria muito trabalhar na minha profissão, eu não me via sendo dona de casa, né? E ter que abrir mão da minha profissão foi algo muito dolorido para mim. Mas, com os raciocínios que eu desenvolvi com esse livro, eu percebi que eu posso sim ser útil de outras formas, que eu posso sim adorar ao Senhor de outras formas, que eu posso sim glorificar o nome dele de outras formas, né? E o que eu tinha mencionado para vocês antes da situação que o Senhor estava comigo foi quando eu estava no hospital psiquiátrico pela primeira vez. Eu não era convertida, né? E veio na minha cabeça o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. E eu tava, gente, assim, eu vou descrever para vocês. Era um corredor cheio de pessoas fazendo coisas muito estranhas. Tinha uma, para vocês terem ideia, que ela estava com uma caixinha de absorvente fazendo yoga. E ela olhava para a caixinha de absorvente, fazia yoga e eu não sei o que aquilo significava. Tinha outra que estava sem pedaços da roupa e se penteando, com um rosto assim totalmente além. Então eu estava naquele ambiente sem saber o meu nome, porque eu não sabia meu nome. Os médicos chamavam meu nome e eles estavam gritando, e eu falava, parece meu nome. E eu não respondia, né? Mas veio, o Senhor é meu pastor e nada me falta na minha cabeça. E na época, aquilo passou, mas depois, quando eu olhei para trás e vi o que isso significava, eu falei, o Senhor estava comigo naquele momento. Eu estava passando por um momento de dor, de perdição, né, que eu estava perdida, e Ele estava lá comigo. E foi aí, então, que eu comecei a perceber, né, da importância de alertar pessoas sobre isso, né, para que se cuidem e cuidem da sua saúde mental. E tomei como isso o meu propósito, né, e usar o testemunho realmente para glorificar o nome de Deus. Amém. Glória. Nossa, amém. Que eu estou aprendendo outros detalhes que eu ainda não sabia dessa história. Eu tô encantada aqui, como todos aqui, né? Eu também queria, assim, saber, então, como que você entendeu a importância do tratamento. Pelo que eu já estudei sobre, claro que você vai saber muito mais, porque também é algo que te toca pessoalmente, mas daquilo que eu já li sobre bipolaridade, o tratamento ele envolve medicação, porque é algo químico, orgânico, como se diz, mas ele envolve também tratamento terapêutico, que é o que você disse que foi o que te levou, que essa coisa de você, terapêutico eu falo no sentido de você cuidar da tua mente, dos teus pensamentos, então, que você diz que é o que faz com que você seja muito funcional, o fato de você ter cuidado e cuidar ainda dos teus pensamentos. E cuidar deles e trazer a verdade para eles através da palavra. Então, realmente fazendo tudo como uma coisa só. Mas eu queria saber, assim, quanto você entendeu a importância desse tratamento, que não era só oração, que não era só, né, mas que você precisava ser vulnerável a outros tipos de tratamentos também. Sim, eu realmente aprendi isso com a minha segunda psicose. Foi o momento que eu realmente tive que parar tudo que eu estava fazendo e olhar o que estava acontecendo, porque eu teve uma tentativa de suicídio, né? Então eu estava em delírio, achando que estava controlando o pensamento das pessoas e atentei contra a minha própria vida, achando que era a única forma de parar aquilo, né? De parar o meu controle do pensamento das pessoas.
Então, ter mais uma internação psiquiátrica, né? Viver tudo aquilo novamente, olhar o sofrimento da minha família, olhar o meu filho crescendo e eu não cuidando dele como deveria, né? Porque na época eu tive algumas atitudes irresponsáveis, enfim. Foi algo que me alertou e falou, não, eu preciso tomar uma atitude com relação a isso. Eu não posso me expor e expor a minha família, né? E até teve uma pessoa que falou pra mim, que foi muito importante, ela falou assim, por que você parou com o seu remédio? Você não pensa que tem tanta gente que te ama? Você não sabe que tem tanta gente que te ama? Por que você fez isso? E realmente eu parei com os remédios porque eu achei que eu estava curada, né? Então, eu me converti na minha primeira psicose e depois dali eu desenvolvi aquele amor por Deus, aquela paixão, né? O primeiro amor mesmo, vivendo tudo aquilo, eu senti que eu estava curada, né? Eu falei, não, eu tô curada. Eu achei uma profissional que comprou a ideia comigo, não a médica. A médica falava, não pare os seus remédios, a médica que me diagnosticou com bipolaridade. Agora, essa profissional, ela me ajudou a fazer o desmame, então eu fui fazendo tudo gradual. E aí, basicamente, não deu certo. Eu não estava curada. Só que quando a gente vê uma situação de câncer é mais fácil, né? Você tem os exames físicos que falam que a pessoa não está curada, mas um transtorno mental ele é mais subjetivo, ele precisa de uma avaliação comportamental, né? Então a gente precisa respeitar essa ciência, né? Essa medicina e o que esses médicos falam, né? Foi o que eu aprendi realmente, o que eu entendi da importância do tratamento. Então, eu aprendi que a gente tem que usar a ciência ao nosso favor e não descartá-la, e não menosprezá-la, e não, né? Enfim, foi isso. Sim. Gabi, e aí foi difícil para você, então, aceitar a medicação? Como você disse, a primeira vez você tomava, daí depois você parou com o apoio dessa profissional. Uhum. E, enfim, e aí você, poxa, eu vou ter que tomar de novo. E aí foi difícil para você aceitar isso? Como você se sentiu assim? No começo, tomar os remédios não era agradável. Assim, eu me sentia que eu não estava sendo natural, né? Porque parece que a gente quer ter um estilo de vida mais saudável e que remédio não é saúde, né? Mas no meu caso, o remédio é saúde. Então eu tive que transformar minha mente, né? E entender que por mais que não fosse natural, que são substâncias químicas, e eu tomo 3 remédios hoje, o que é pouco para o quadro clínico que eu tenho, é algo que a gente passa realmente a aprender com, né? Porque... Deixa eu só me recapitular aqui que eu me perdi do que eu estava falando. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Pensar nos efeitos colaterais, nos malefícios que os remédios causavam, né? Porque, por exemplo, esse tremor, ele é super desagradável. Eu não gosto. Aliás, eu vou falar com o meu médico na próxima consulta. Talvez eu vou adicionar um remédio para parar com o tremor. Mas faz parte. Sim. E você, Gabi, você assim, essa última crise aí que você ficou estável, não teve mais psicoses ou eventos depressivos, né? Você conseguiu ficar estável. Faz quanto tempo assim que você está desse jeito maravilhoso? Foi desde 2021, dezembro. Então eu tô estável desde janeiro de 2022. Sim. Faz 4 anos. E houveram algumas pequenas oscilações emocionais nesse período que eu trabalho junto com o meu médico, a gente vai, né, ajustando medicação, então eu tive que subir um pouquinho aí usa um outro ali para quando é ansiedade, a gente vai trabalhando junto, né? Mas são 4 anos estável. Sim.
E essas oscilações que você fala, elas, você percebe que tem algum evento específico que gera aquilo ou não necessariamente? Como você lida, né, nesses momentos, assim, além de falar com o médico, o que você trabalha nessa sua sharpened mind aí? Então, eu procuro dormir bastante quando eu tô tendo oscilação emocional, é algo que me ajuda a me autorregular, né, o sono. Eu procuro, às vezes, tomar esse que a gente chama de SOS, que é o ansiolítico, e ter certeza que eu tô tomando os meus remédios. Então, eu tenho uma cartela que ela é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aí eu vou por dia para ter certeza que eu tô tomando eles todos no dia certo, porque às vezes a memória da gente ela fica afetada, né? Depois das crises psicóticas e pode gerar confusão. Então eu procuro ter esse recurso para me facilitar, sabe? Para me ajudar. Sim. Eu sei que não está aqui, mas vamos surgir perguntas e eu vou abrir agora também perguntas, então se alguém quiser já ir pensando aí. Mas eu queria só que você contasse rapidamente, assim, como que é a sua rotina hoje. Tipo assim, quanto tempo você dorme, o que você faz, como é a sua rotina, assim, conta um pouquinho. Então, a minha rotina, eu acordo cedo, porque eu tenho que levar meu filho para a escola. Eu acordo às 6h25, mais ou menos. E eu levo ele para a escola, daí eu vou para academia, daí eu organizo a casa, dou uma organizada, né? Eu não sou muito boa nisso, estava até falando com a minha mãe, mas eu dou uma organizada ali, lavo a louça, né? Faço alguma coisa assim e já está praticamente na hora de buscar o filho. Aí eu vou, busco o filho, aí eu fico com ele, eu prezo muito por cuidar do Lucas, sabe? Eu sempre tiro tempo de qualidade com ele, da gente ficar junto. E ele brinca muito com o nosso vizinho também, mas eu procuro o máximo ficar com ele. E além disso, eu tenho a minha página, né, no Instagram, onde eu sirvo bastante as pessoas lá. Então eu falo da minha rotina lá e também trago conselhos, né, de acordo com as coisas que eu aprendi, com as vivências que eu superei. Eu procuro trazer uma palavra de incentivo porque realmente são pessoas muito sofridas, muito sozinhas e que carecem muito de ajuda. Eu vejo isso a cada dia, assim, sabe? E eu me sinto abençoada porque eu falo, eu tenho esse diagnóstico, mas a minha vida é uma bênção. E glória a Deus que eu tô aqui podendo testemunhar sobre isso, né? Amém. Muito bom. Gabi, e assim, pra gente finalizar, antes de abrir ele para as perguntas, então o que você diria para alguém que quer abandonar o tratamento ali proposto, né? Confiando só em Deus. Não, Deus já me curou, vou abandonar o tratamento enfim, o que você diria para essa pessoa? É o que eu sempre digo, né? Quando elas me falam isso, eu falo, olha, esse não é o melhor caminho. Se o seu médico está te recomendando um tratamento, é importante que você siga com o tratamento e com a sua fé. Porque uma coisa não anula a outra, embora existam pessoas que afirmem que não tem agir do Espírito Santo quando se usa remédio. Eu já escutei esse absurdo. Eu falei, gente, como assim, sabe? Acho que foi uma das coisas mais absurdas que eu já escutei. Então, continue com o seu tratamento, continue com a sua fé, continue com a sua vida e seja o máximo funcional possível por você e por aqueles que você ama. Porque a gente não pode só pensar na gente, a gente tem que pensar nos que estão ao nosso redor e nos cuidar por eles também, né? Foi isso que eu tirei de aprendizado e é isso que eu levo para a vida. Obrigada, Gabi. Vamos ter palmas aqui. E eu queria abrir para perguntas, gente. Então vamos lá, vamos fazer perguntas. Eu acho que dá pra gente ouvir daqui, então nem precisa.